Má notícia para o torcedor corintiano que contava com a chegada de Arthur. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não quer a contratação do volante. Falo ainda sobre o Flamengo. BAP resolveu abrir os cofres para a contratação de Thiago Almada, que gera cada vez mais otimismo no Fla. Hora de falar sobre o Flamengo extremamente otimista em relação à contratação de Thiago Almada. Negociação com o Atlético de Madrid, dá para dizer, já foi superada. O Flamengo topa bancar os 20 milhões de euros que o River Plate se comprometeu a pagar por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo, inclusive, consegue fazer o pagamento desses 20 milhões de euros em apenas 5 parcelas de 4 milhões de euros cada. A primeira delas em julho de 2026 e a última em julho de 2028. Resta a parte mais difícil: convenceu o Almada a aceitar trocar o futebol europeu pelo Brasil. O Almada segue esperando por ofertas da Europa, e se elas não pintarem, a maior propensão para ele é de voltar para o River Plate. O que o presidente BAP está fazendo? Ele decidiu oferecer ao Almada o maior salário do elenco. Hoje, os jogadores mais bem pagos ganham na casa dos 2,5 milhões de reais. Saul, Samuel Lino e Jorginho. Para o Almada ser reforço do Flamengo, o Fla topa chegar próximo dos 3 milhões de reais por mês, a que tem direito o Almada no futebol espanhol. Com todo esse pacote, o Flamengo imagina ser capaz de contratá-lo, especialmente se não aparecerem propostas da Europa. Importante para você, torcedor do Flamengo, que gostaria de ter o Almada no seu time, que o Almada não se destaque na final da Copa do Mundo. Se ele fizer uma grande exibição na disputa contra a Espanha, é possível que ele consiga oferta de lá. Caso contrário, a tendência é que, sem tantas opções, o futebol brasileiro e o Flamengo de forma específica sejam uma ótima opção. Só para completar, registrar que o Flamengo prefere ter Almada do que Danilo. E diante dessa negociação com o meio atacante argentino, o Fla vai se distanciando das tratativas pelo volante do Botafogo, que interessa também ao Palmeiras. A saideira sobre o rubro-negro: a Chapecoense anunciou que todos os ingressos da partida contra o Flamengo, marcada para Chapecó no dia 22 de julho, já estão esgotados. E Arthur pode ou não ser contratado pelo Corinthians? Queria contar um bastidor importante. Fernando Diniz é o maior entusiasta da ideia. Ele está obcecado com a intenção de fechar com o ex-volante do Grêmio, por entender que o Arthur tem tudo a ver com o seu estilo de jogo. O Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, encampou a ideia e tem trabalhado nos bastidores para convencer o Arthur a baixar sua pedida para que esse negócio possa acontecer. Já havia dito para vocês que o Arthur quer 100 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas. A gente está falando de mais ou menos 2,5 milhões de reais por mês. Mas na noite dessa quarta-feira, durante a live do canal do Nicola, entrei em contato e conversei com o presidente Osmar Stabile e senti do presidente uma enorme resistência à contratação do Arthur. Segundo o Stabile, o Corinthians passa por muitas dificuldades financeiras e tem uma série de prioridades antes de pensar no Arthur, cujo salário está completamente incompatível à realidade financeira. O presidente contou que hoje o Corinthians tem 1 mês de direitos de imagem atrasados e pretende quitar esse mês antes de completar o segundo mês de inadimplência. Agora, no dia 20, o Corinthians tem que pagar o segundo mês de direito de imagem. Além disso, e antes de pensar em reforços, o Corinthians também vai precisar arranjar cerca de 10 milhões de reais com transfer bans. São 8 milhões para o Philadelphia Union pela compra de José Martínez e mais 2 milhões de reais em multas aplicadas por processos que o Corinthians perdeu lá na FIFA. Diante desse cenário e com a negociação de Wesley já sacramentada, Wesley, ex-jogador do próprio Corinthians, que hoje pertence ao Al Nassr e chegará por empréstimo, o Corinthians tem muitas outras necessidades antes de pensar no Arthur, cujo salário, na realidade financeira e na visão do presidente Osmar Stabile, está completamente fora da curva. Pagar salários atrasados, pagar o transfer ban, fechar com Wesley, para depois, se o Arthur aceitar uma enorme redução salarial, pensar na contratação do volante, não sentir nenhum otimismo em avançar nessa história, apesar de o Marcelo Paz e do Fernando Diniz quererem muito contar com o ex-jogador gremista.